A Ucrânia fechou a passagem do gás natural da Rússia para a Europa após quase 3 anos de guerra. O contrato expirou no último dia de 2024, mas o corte do fluxo de gás ocorreu esta quarta-feira, 1º de janeiro. O sistema de gasodutos ucraniano permite que o consórcio russo Gazprom exporte gás para a Áustria, Hungria, Eslováquia e Moldávia. O contrato de passagem permitiu que a Ucrânia ganhasse cerca de 700 milhões de dólares por ano. Mas, como disse o presidente ucraniano Zelensky em Bruxelas, no dia 19 de novembro, o país não permitirá que a Rússia ganhe bilhões a mais enquanto continua a sua agressão contra o país. A Rússia garante que sobreviverá ao fechamento da passagem de seu gás pela Ucrânia. O presidente Vladimir Putin expressou confiança de que a Gazprom será capaz de lidar com a perda do trânsito do produto pela Ucrânia. O chefe do Kremlin enfatizou que a Rússia sempre defendeu o fornecimento de gás europeu e a despolitização das questões econômicas e alertou que o fim do trânsito pela Ucrânia levará ao aumento dos preços dos combustíveis. Fontes da Comissão Europeia garantiram que o impacto sobre a segurança no abastecimento da União Europeia será limitado, como estava previsto. A Ucrânia tem sido inflexível em sua decisão de não prorrogar o contrato com a Gazprom, levando a propostas como a do primeiro-ministro da Hungria para que as empresas europeias comprem o gás na fronteira russo-ucraniana, o que faria com que ele deixasse de ser russo. Adolescente de 17 anos foi apreendido após atropelar e matar um homem de 53 anos de idade durante uma perseguição policial na zona sul de São Paulo, Brasil. O incidente ocorreu no bairro de Jabaquara quando a polícia percebeu uma movimentação suspeita e ordenou que o veículo parasse. O adolescente desobedeceu a ordem da polícia, iniciando uma fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, ele perdeu o controle do carro, atingindo um estabelecimento comercial e atropelou um homem de 53 anos de nome José Américo, que não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido. As autoridades revelaram que a placa do veículo estava adulterado e que toda a perseguição foi registrada por um motorista de aplicativo que presenciou a cena. O adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia, onde foi prestar esclarecimento sobre os seus atos. O caso segue em investigação e a polícia busca entender as circunstâncias que levaram ao trágico desfecho. A morte do homem de 53 anos reacende o debate sobre a segurança e a criminalidade envolvendo menores de idade. O governo grego apresentou esta semana um plano ambicioso para proteger crianças e adolescentes da dependência da internet. Entre as iniciativas está o lançamento do Kids Wallet, uma aplicação que permitirá aos pais monitorar e controlar o uso digital dos seus filhos. A aplicação terá dois principais objetivos, que é facilitar o controle parental e verificar a idade dos usuários de forma oficial. A estratégia, apresentada pelo ministro do Digital, inclui o lançamento do aplicativo que estará disponível a partir de março de 2025. A ferramenta usará algoritmos avançados para monitorar o uso da internet e aplicar autenticação rigorosa, garantindo que as crianças com menos de 15 anos naveguem de forma segura. Com esta estratégia, a Grécia busca liderar na proteção digital de menores, promovendo um uso mais consciente e seguro da tecnologia entre os jovens. 2 semanas após a passagem do ciclone Chido, Mayotte ainda enfrenta um cenário de devastação total. O ciclone Chido, que atingiu Mayotte no dia 14 de dezembro, devastou o arquipélago durante 4 horas, destruindo casas, edifícios públicos e habitats naturais.
O primeiro-ministro François esteve no arquipélago e anunciou as medidas de emergência, incluindo o restabelecimento da eletricidade e a reestruturação das escolas afetadas. François também destacou que não será permitida a reconstrução de bairros de lata, visando prevenir novos desastres. 5 pessoas morreram em acidentes relacionados com fogos de artifício e mais de 400 foram detidas em Berlim, na Alemanha, durante a virada do ano. Entre as vítimas fatais, um jovem de 24 anos morreu quando um artefato artesanal explodiu antes do tempo na Renânia. Em Hamburgo, um outro jovem de 20 anos perdeu a vida devido a um petardo artesanal, enquanto 2 homens de 45 anos e 50 faleceram após explosões enquanto manuseavam material pirotécnico. Os tumultos mais intensos ocorreram em Berlim, onde 400 pessoas foram presas e 30 policiais e um bombeiro ficaram feridos. A polícia relatou ataques com fogos de artifícios e garrafas por grupos de foliões, enquanto que os agentes em Hamburgo descreveram centenas de caos extremo. As autoridades destacaram centenas de policiais para conter a violência e o uso de fogos de artifício. Sindicatos de polícia e bombeiros renovaram apelos por uma proibição nacional do uso privado de pirotécnico após incidentes semelhantes nos anos anteriores. Um homem armado abriu fogo em um bar na cidade de Cetinje, em Montenegro, no sudeste da Europa, tirando a vida de 12 pessoas, entre elas 2 crianças. O incidente ocorreu na tarde desta quarta-feira em Montenegro, localizado no sudoeste da Europa. Segundo as autoridades, Martinovic iniciou o tiro após uma briga em um bar, onde matou o proprietário, seus filhos e até membros da família. Após o ataque no bar, Martinovic continuou a disparar em outros 3 locais, deixando ainda 4 pessoas gravemente feridas. O suspeito fugiu do local, mas acabou cercado pela polícia e tirou a sua própria vida. O ministro do Interior, Danilo Saranovic, descreveu o ataque como um ato de brutalidade sem precedentes, instando aos moradores da cidade de Cetinje a permanecerem em casa durante a operação policial. O presidente do Montenegro, Jakov Milatovic, manifestou-se chocado com a tragédia e declarou 3 dias de luto nacional. Enquanto isso, as investigações continuam para apurar os detalhes do caso. As autoridades reforçaram a importância do controle de armas no pequeno país, que possui uma tradição de porte de armas. A tragédia deixa Montenegro em luto, enquanto as famílias das vítimas tentam lidar com as perdas irreparáveis. A crise humanitária em Gaza se agrava após bombardeios israelenses atingirem a zona humanitária, matando pelo menos 12 palestinos. Na manhã desta quinta-feira, o exército israelense intensificou os bombardeios em Gaza. Alvos civis, incluindo abrigos improvisados na zona humanitária, foram atingidos, resultando em dezenas de vítimas fatais. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou que os ataques continuarão caso Hamas não interromper as ações contra Israel e libertar os seus prisioneiros. As condições climáticas também contribuem para o aumento das mortes em Gaza, onde mais uma criança morreu de frio em abrigos inundados, elevando para 8 o número total de vítimas fatais por hipotermia. 2024 foi registrado como o ano mais mortal para migrantes que tentaram atravessar o Canal da Mancha, segundo dados divulgados pelo Conselho para os Refugiados. Segundo dados divulgados pelo Conselho para os Refugiados, 2024 marcou um recorde trágico com pelo menos 69 mortes confirmadas de imigrantes no Canal da Mancha. Fontes francesas apontam números ainda mais alarmantes, com 76 vítimas fatais, resultantes de cerca de 20 naufrágios ao longo do ano.
Organizações de direitos humanos e especialistas acusam o governo britânico e francês de negligência, afirmando que medidas preventivas de resgate poderiam ter reduzido essas fatalidades. Em resposta, o Conselho para os Refugiados apelou para que ambos os governos publicassem dados detalhados sobre as mortes, incluindo idade, sexo e nacionalidade das vítimas, quando disponíveis. ONGs destacam a necessidade de ampliar ações conjuntas para patrulhas e resgates, mas eficazes no Canal da Mancha. Enquanto isso, os governos trocam acusações e evitam a responsabilidade. O número de mortes segue crescendo, evidenciando a urgência de uma abordagem mais humana e coordenada para salvar vidas no Canal da Mancha.